Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Uma satisfação, uma alegria ter a oportunidade de estar contigo nesse estudo aqui. Que Deus nos dê um tempo, acima de tudo, sob a direção dele. Eu quero te convidar nesse momento a irmos à presença dele em oração, a buscarmos dele o entendimento que precisamos. Deus amado, Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de estar estudando a Tua Palavra, Deus. Obrigado por ter deixado a Tua Palavra, Deus, para nos direcionar. Obrigado, Deus, pelo Teu Santo Espírito que habita em nós e nos dá discernimento, Pai, capacidade de entender, Deus. Muito obrigado, Deus, pela vida desses irmãos que pararam esse tempo, Deus, para aprender mais de Ti, Deus. O meu pedido nesse momento, Pai, que o Senhor, pela Sua infinita misericórdia, esteja, Deus, derramando da Tua graça sobre as nossas vidas, que possamos não somente aprender da Tua Palavra, mas acima de tudo aplicá-la em nossas vidas. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ao nosso estudo de hoje, 19 de outubro. O título do nosso estudo é As Opções que a Vida Oferece. As opções que a vida oferece, seguimos dentro do Evangelho de Mateus, estudando o Sermão do Monte. Então, para começar nosso estudo bíblico, hoje os versículos que são a base do nosso estudo estão em Mateus 7, versículos de 13 a 23. Então, gostaria de começar fazendo a leitura bíblica antes de realmente nos aprofundarmos em cada um deles. Nos diz assim a palavra de Deus, palavras do próprio Jesus: Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amém, irmãos. O Senhor nos faça compreendedores da sua palavra. Bom, primeira coisa que fica evidente nesse texto, na minha opinião, é que existem duas portas, certo? Existe a porta larga e existe a porta estreita. Se existem duas portas, temos diante de nós uma escolha a ser feita. E mais do que uma escolha a ser feita, temos, na verdade, liberdade para escolher. Deus, pelo seu infinito amor, decidiu nos conceder o livre-arbítrio e Ele nos dá a opção entre uma porta mais larga, que sem dúvidas parece ser, acredito que os irmãos compartilham dessa opinião muitas vezes, a mais fácil, a mais atraente. Nas palavras do Hernán Dias Lopes,
Essa porta, ela representa o caminho da perdição, a estrada das liberdades sem limites. É aquilo que tudo pode. Se aquilo me traz felicidade, eu devo fazê-lo. Eu acho que seria um dos slogans que eu colocaria nessa porta. Se te faz bem, faça. Se te deixa feliz, vá adiante. E também você vê bastante gente indo por essa porta. Então, sem dúvida, é o mais natural, vamos dizer assim, a partir, considerando a nossa natureza pecaminosa. É aquilo que realmente dá vontade de fazer e que a gente vê outros fazendo. É que nem quando pequeno, lembro da minha mãe e alguma coisa a gente justificava. Eu acho que não só acontecia isso comigo, mas dizia para ela, mas todo mundo está fazendo, todos os meus colegas fazem isso, todos os meus colegas. E ela repetia, você não é todo mundo. Então, eu acho que esse slogan, todo mundo está entrando por aqui, todo mundo está fazendo, poderia caracterizar também essa porta larga. Bom, mas aí fica uma pergunta, o que é a porta estreita? Essa que não é tão atraente, não é tão popular. A porta estreita, as palavras do próprio Jesus, é o caminho que conduz para a vida eterna. Essa escolha define onde passaremos a eternidade. Essa porta estreita é a estrada da renúncia, que requer devoção a Deus. É realmente a porta que a gente decide entrar no momento em que tomamos a decisão de não a nossa vontade, mas aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Requer muitas vezes não fazer a nossa vontade, quando essa vontade é diferente da vontade de Deus. Requer certamente não ceder às tentações. Requer não centralizar as nossas atenções nas coisas que são materiais, passageiras. Isso é a porta estreita. A porta estreita é o caminho que conduz para a vida e é andar na contramão, realmente, da sociedade. É realmente ter a direção do Espírito Santo de Deus em todas as coisas, mesmo quando não a compreendemos. Então, fica aqui o alerta. No momento que eu leio esse primeiro trecho, para mim, há um alerta, há um perigo, sem dúvida alguma. Você tem duas opções e a escolha, e Deus nos dá capacidade. Deus diz que indesculpáveis são os homens, porque Deus se revela de diferentes formas. Deus nos dá a escolha, Deus nos dá a capacidade de discernir, de escolher por que porta queremos entrar. E essa escolha define onde passaremos a eternidade. Bom, ao mesmo tempo, quando a gente avança no texto, vemos claramente Jesus falando sobre, a partir do versículo 15 até o versículo 23, Jesus sendo muito claro a respeito da necessidade de termos cuidado com os falsos, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Nos diz a palavra de Deus ali no versículo 15. Primeira coisa, primeira conclusão, é aquele velho ditado, diria eu, que realmente as aparências enganam. Nas palavras de Hernandes Dias Lopes, essas pessoas são assassinos da verdade, mas andam com a Bíblia na mão. Eu entendo que realmente, se fosse ter alguma palavra para ser estampado na identidade dessas pessoas, sem dúvida alguma seria hipocrisia. Temos diversos exemplos no Antigo Testamento, quando Jesus, principalmente ali, há muitos escribas e fariseus, que Jesus os confronta com a hipocrisia, mostrando que a mera execução de rituais
ou meras palavras não denotam uma verdadeira fé e espiritualidade. Então, essa é uma primeira conclusão, as aparências enganas. A segunda coisa que me passa em mente é, bom, como reconhecemos os falsos profetas? E aí Jesus é muito categórico, muito claro: por seus frutos os conhecereis. Da mesma forma que o tipo de fruto identifica o tipo de árvore, o falso e o verdadeiro crente são identificados não pelo que falam, mas pelo que fazem, pelos seus atos. Isso em nenhum momento traz a envolve a questão de dizer que pelas nossas obras de alguma forma somos justificados. Isso, na verdade, eu entendo que às vezes muita confusão é feita nesse momento. Não se trata das obras como a base para a nossa justificação, mas se trata de que as obras são uma consequência da nossa fé e elas mostram se a nossa fé é genuína. Bom, um outro tópico, quando eu penso nesse texto, meditando, é sobre, mais uma vez, a necessidade de ter cuidado. É um alerta de Jesus: acautelai-vos. E aí a primeira pergunta que eu me faço, bom, se eu tenho que ter cuidado, ok, já entendi como eu reconheço, mas o que eu posso fazer diante disso? E eu creio que diante disso, o que Jesus nos deixa claro é, primeiramente, a necessidade de permanecermos vigilantes, de realmente, como está em Efésios 6, vestir a armadura de Deus, nos cingirmos com a verdade de Deus. E eu creio que uma das formas mais eficazes, talvez o principal antídoto, pelo menos na minha opinião, é uma necessidade de realmente leitura da palavra e busca a Deus em oração. Eu creio que no momento que há uma busca genuína pelo entendimento da palavra de Deus, o Espírito Santo nos dá esse discernimento para podermos compreender e não nos basearmos naquilo que ouvimos, muitas vezes pregados por falsos profetas, mas termos essa capacidade de, estando preparados por nós mesmos, entendermos se aquilo condiz com o que lemos, com o que estudamos e com o que Deus tem falado ao nosso coração. Bom, irmãos, e para fechar o nosso estudo de hoje, esse ponto que eu creio que é realmente o final aqui dos versículos, né, dos versículos que nos propomos a ler hoje, é mais um lembrete à necessidade de obedecer a Deus. Acho que desde o primeiro momento que temos a opção de escolher entre as duas portas, temos a necessidade de decidir se a gente quer fazer a nossa vontade ou se que a gente quer escolher a vontade de Deus em obediência a Ele. E quando se trata também dos falsos profetas, realmente não são as palavras, mas são os atos. E esses atos, Jesus deixa muito claro que não são, que somente os atos que representam a obediência a Ele são os atos que caracterizam a fé de uma pessoa que realmente entregou sua vida a Ele. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu confesso que muitas vezes quando li esse texto, uma das coisas que eu mais ficava pensando é como essas pessoas que narram, porque, né, quando a gente busca na palavra, ele diz que as pessoas abordam Jesus falando que performaram milagres, que performaram sob o nome de Jesus, e
que profetizaram em nome dele, que expeliram demônios. Então, mesmo essas pessoas que talvez tenham feito, de fato, talvez tenham expelido demônios, talvez tenham, quem sabe, feito algum tipo de milagre, mesmo assim, se essas pessoas não fizeram isso por meio da obediência a Deus, isso não tem valor nenhum. Então, mesmo as boas obras, muitas vezes, estão disfarçadas. E eu creio que, acima de tudo, o que precisamos é realmente entregar a Deus a nossa vida, pedindo a Ele que possa nos dar um coração primeiramente sensível e obediente à palavra dele.